E o assunto de hoje é o assassinato de Mércia Nakashima em 2010. Para a família, a justiça ainda não foi feita por completo. Veja agora com Murilo Rincon. Uma advogada desaparece repentinamente e intriga a polícia do estado de São Paulo. À medida que a investigação avança, o caso ganha repercussão na mídia. E em pouco tempo... surge o primeiro suspeito, que era um advogado ex-policial militar. Então ali nós encontramos um enredo, praticamente um enredo de filme, que gerou muito interesse na população para saber o que tinha acontecido com a Mércia. Mércia desapareceu no dia 25 de maio de 2010 e foi vista pela última vez em Guarulhos, na Grande São Paulo. O carro e o corpo dela foram encontrados submersos pela Polícia Civil, respectivamente, nos dias 10 e 11 de junho, aqui na represa de Nazaré Paulista, região metropolitana de São Paulo. Segundo a perícia, a advogada, que chegou a ser baleada, morreu por afogamento. Na época, uma testemunha chegou a dizer à polícia ter visto o momento em que o carro de Mércia foi jogado dentro da represa. Com base no depoimento, a Rede TV pôde registrar a reconstituição do crime, o que ajudou a polícia a entender o que de fato teria acontecido minutos antes da morte da advogada. Nós fomos com uma câmera e com a nossa equipe aqui da Rede TV para o outro lado da represa, nos posicionamos no local, ligamos a câmera e fizemos toda uma reconstituição com um barulho de disparo de arma de fogo, com o grito de uma mulher, pois eu queria ter a nítida sensação do seguinte: naquele exato ponto, era possível ouvir o disparo de arma de fogo? Era possível ouvir o grito de uma mulher? Era possível ver esse carro sendo colocado dentro d'água? E ficou muito claro que o pescador falava a verdade. Ele ouviu uns disparos e uns berros, porque quando ele atirou, ela berrou. E depois vê uma pessoa descer da porta do lado direito, e eu, para fazer um teste, eu mandei o bombeiro se abaixar, falei, se abaixa aí, o bombeiro se abaixou, eu falei, como é que ele está agora? Ele falou, está abaixado. Para você ver como esse cara enxergava bem. O delegado também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Misael Bispo de Souza, na tentativa de encontrar pistas que pudessem colocar o advogado e cabo da PM na cena do crime. Na oportunidade, a polícia encontrou mais um indício: pedaços de algas nativas daquela região na sola de um dos sapatos dele. A quebra do sigilo telefônico e um rastreador que havia sido colocado no carro de Misael também ajudaram o delegado a concluir o caso. A investigação e o Ministério Público acusaram Misael de matar Mércia por ciúmes e vingança, por ela não ter reatado o namoro. De acordo com a acusação, o vigia Evandro Bezerra Silva o ajudou a fugir do local do crime. A dupla foi condenada por homicídio doloso qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O júri foi um júri bastante disputado, né? Eu entendo que foi bem dividido. Restou-se dúvidas, né, sobre a autoria do crime, inclusive para os jurados, mas a maioria entendeu de condenar e o Misael foi cumprir sua pena. Cumpriu o seu destino, como eu falo, né? De lá para cá, mais de 10 anos se passaram. Em janeiro deste ano, a Justiça concedeu a Evandro o benefício do regime aberto. Para a defesa do vigia, apesar do cumprimento da pena, ainda existem pontos a serem esclarecidos, principalmente quanto à inocência de seu cliente. Ele está no regime aberto hoje, carregando a mácula de um condenado por um crime grave, um crime de repercussão, e isso está afetando a sua subsistência. Mas, por uma questão de justiça, eu vou tentar reabrir esse caso. Foi só em abril, também deste ano, que o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decidiu pela expulsão de Misael Bispo da PM. No entanto, ele continua tendo o registro ativo como advogado na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Fato que deixa a família de Mércia indignada. No estatuto da OAB diz que para você ser advogado, você ser admitido
como profissional da OAB, você tem que ter uma conduta ilibada. E ser assassino não é uma conduta ilibada. Misael Bispo nunca confessou o crime, mas por qual motivo? O mentiroso, quando quer, ele conta mentira, ele acredita na própria mentira. É o caso dele. Nós colocamos ele na cena do crime, não tem como ele ser inocente. Entendeu? Não tem como, ali não tem. Nós provamos de A mais B, porque senão o juiz não teria dado a pena para ele. Eu acho que o tempo de cadeia que ele cumpriu já serviu também como, vamos dizer assim, uma expiação, né, espiritual para ele, né? Uma punição, né, de alguma forma, se ele realmente cometeu esse crime e está mentindo, inclusive, para o advogado dele. Para a família, a morte de Mércia deixou cicatrizes profundas, que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar. Eu sei o quanto foi difícil para mim. Eu sei o quanto foi difícil para minha família. Sabe, eu vi a minha mãe, nesses anos todos, ela definhando. Embora passaram-se todos esses anos, a gente ainda não tem esse sentimento de justiça. Não, sabe, nada, como eu disse, nada vai trazer a Mércia de volta. Nós procuramos a Ordem dos Advogados do Brasil e, por meio de nota, a OAB informou que o processo de Misael Bispo ainda está em andamento e, por isso, não pode, por regulamento, né, se pronunciar agora que o processo, antes que o processo termine.